Olha, hoje a doutora Suzy Vieira, que é cirurgiã plástica, está com a gente. Seja bem-vinda. Como Obrigada. vai? Tudo bem? Tudo bem. Vamos falar sobre redução de mamas. E, gente, o que tem de mulher que quer reduzir as mamas e muitas vezes meninas muito jovens também, né, doutora Sim, Suzy? é um dos problemas que acometem, inclusive, pacientes mais jovens que ficam constrangidas pelo volume das mamas, sentem dores nas costas. Então, uma cirurgia também muito procurada. Olha, a gente tem mitos e verdades. Vamos começar por eles, que a gente já vai esclarecendo muita gente aí. Mamas muito grandes podem gerar outros problemas de saúde. Mito ou verdade? Sim, é verdade. Inicialmente, o próprio volume das mamas faz com que a paciente mude a postura e com essa mudança de postura ela começa a causar danos à coluna vertebral. Então a paciente tem uma postura mais encurvada, muitas vezes até para esconder o volume das mamas. Por outro lado, o peso das mamas no sutiã, nos ombros, no pescoço, machuca, causa né? dor, causa até lesões. Além disso, as mamas muito volumosas lesam até a pele, que a mama fica pele com pele, aquele volume muito grande, dificulta a higiene, causa até lesão de pele, bolhas, até ferimentos. Então não é estético só querer diminuir os seios, Não né? é só uma questão estética, em muitos casos. Vamos ver mais um? Redução de mamas pode ser realizada em qualquer idade. Isso é um mito. Um mito. Para fazer uma cirurgia de redução de mama, a adolescente ou a paciente mais jovem, ela tem que ter completado todo o seu desenvolvimento físico, sexual e também o desenvolvimento psicológico. Porque ela vai se submeter a uma cirurgia, vai ter um pós-operatório, vai gerar cicatrizes, então a pessoa tem que ter um preparo. Por outro lado, você fazer uma redução de mama enquanto suas mamas ainda estão crescendo, em desenvolvimento não é viável. Você tem que esperar, tanto que às vezes as pacientes me procuram muito jovens, porque já estão com constrangimento, o volume está atrapalhando. Eu falo, depois que você perceber que você não troca mais o número do sutiã, que suas mamas pararam de crescer, aí sim a gente vai avaliar a hora de fazer a cirurgia. Tá, vamos ver mais uma? A redução de mamas pode interferir na amamentação. Isso é verdade. Verdade, né? Ela pode interferir, não necessariamente vai interferir. Por que isso? Porque na redução de mama você corta os ductos mamários, você resseca uma porção grande de tecido. Esses ductos podem muito bem se recanalizarem, voltarem a funcionar, mas pode haver uma dificuldade sim. Muitas vezes as pessoas que fazem redução de mamas não amamentam porque não persistem na tentativa. A gente sabe que amamentar não é uma coisa fácil, principalmente no primeiro filho. Então, uma mulher que não tenha feito redução, não tenha mexido nas mamas, ela às vezes encara com mais naturalidade. A paciente que já manipulou, fez uma cirurgia, fala, eu acho que eu não vou amamentar porque eu operei minhas mamas. Então, acaba desiste. desistindo antes, Exatamente. Né? Mas é muito possível que consiga sim. Agora, depende da densidade de cada mama, de cada mulher também, Não é né? só o volume da mama que faz amamentar. Às vezes as pacientes têm mamas pequenas, mas tem o mamilo, o bico da mama é propício para amamentação e a persistência também é uma coisa muito importante. E aprender, gente, é como amamentar, né? Tanto a mãe como o bebê. É verdade. Então tem que ter a paciência justamente para isso, Sim. né? Volto para a gente ver mais mitos e verdades e temos muitas perguntas, mas manda a doutora Suzy, ó, vamos ver mais um mito ou verdade? Os seios perdem a sensibilidade após a cirurgia. A resposta a essa pergunta fica no meio termo. Pode haver sim uma perda de sensibilidade. Muitas vezes no início, nos primeiros dias, todas perdem, mas essa sensibilidade vai retornando em muitos casos. Quando a redução de mamas é muito grande, o volume retirado é muito grande, essa perda de sensibilidade pode ser definitiva. Ah, tá. Depende da quantidade Da que foi quantidade retirada? que foi retirada, da inervação da mama da paciente. É claro que a gente busca que isso não ocorra, mas não há como se prometer. Então, Tá. a paciente que vai fazer uma grande redução, ela pode se preparar que pode haver sim essa perda de sensibilidade. Né? Vamos ver mais uma? É sempre necessário colocar silicone depois de reduzir as mamas? Não, isso é um mito. É um mito, Inclusive, né? existe hoje até um modismo de todo mundo querer colocar silicone nas mamas. Mas peraí, você tira o peito e coloca Pois silicone é, pra quê? eu sempre falo, silicone é um artifício que a gente usa para aquelas pacientes que não estão satisfeitas com o tamanho, acham que a mama é pequena ou que não tem tecido, que a mama tem um tecido muito ruim, emagreceram demais, ou o tecido é muito flácido. Ou amamentou, Por diversas vezes, e não tem tecido para a gente montar uma mama, que a mama não é só reduzir e tirar um pedaço, a gente tem que deixá-la com uma forma esteticamente boa, e às vezes a gente não consegue só com o tecido da paciente. Então, quando a mama tem um grande volume, você consegue ressecar e o tecido resultante é bom, não há por que pôr silicone. Tá. Vamos ver mais uma?
A cirurgia das mamas pode ser realizada logo após a gravidez. É um mito, isso não é indicado em hipótese nenhuma. Após a gravidez, a paciente entra na lactação, ela começa a amamentar, mesmo que ela não deseje amamentar, o que seria um erro, ela vai produzir leite e isso vai atrapalhar demais tanto a realização da cirurgia, aumentar o risco de infecção, como atrapalhar o resultado. Então não é indicado. De jeito nenhum, né? Não. Então depois que para de amamentar, quantos meses depois? Eu sempre falo, depois que parar de amamentar, que perceber que não está saindo leite, pelo menos 6 meses após. Pelo menos 6 meses, gente, porque o corpo ainda está voltando, exatamente, está se ajustando, o metabolismo, o próprio volume da mama. Às vezes as pacientes me procuram com o volume, eu falo, daqui a pouco vai mudar quando você acabar de amamentar, e esse volume muda. Então, principalmente se for colocar prótese, a escolha da prótese tem que ser quando o volume da mama estiver estável. Tá, vamos ver mais uma. Mamoplastia redutora pode deixar cicatrizes. A questão nem é pode, sempre deixa cicatrizes. Qualquer cirurgia plástica é um erro se pensar que porque é uma cirurgia plástica não gera cicatrizes. O que o cirurgião plástico faz é que ele utiliza alguns artifícios para esconder a cicatriz, utiliza alguns pontos diferenciados, algumas técnicas para tentar minimizar a aparência da cicatriz. Mas que vai ter cicatriz, mas vai sempre ter, ela é definitiva, mas às vezes é tão boa que não é facilmente percebida. E depende também da cicatrização que cada pessoa, tem, né? Não só da cirurgia, mas é uma coisa muito pessoal. Às vezes eu faço a mesma cirurgia em 5 pessoas e cada uma tem uma cicatriz diferente. Agora, fumantes, a situação já é mais difícil, Fumante, pacientes que têm tendência a queloide ou cicatriz inestética, que é aquela cicatriz hipertrófica. Pacientes que não fazem o pós-operatório adequadamente, fazem esforço, não usam o sutiã ou a cinta. Todas têm tendência a ter uma cicatriz de pior qualidade. Por isso, gente, tem que, quando vai fazer uma cirurgia, já conversar com o médico antes, saber direitinho tudo que pode acontecer para depois não ficar frustrada, né? Sim, sem dúvida. Quer dizer, teve um corte, vai ter cicatriz. Agora, de que jeito vai depender mais da gente do que qualquer outra coisa, E eu sempre falo, o grande ônus de uma cirurgia de mama são as cicatrizes. E quando é uma cirurgia de redução, que você realmente precisa cortar para tirar as porções que você deseja, então as cicatrizes não são tão pequenas. E tem mulher que tem as mamas tão espalhadas que vem desde a axila depois do corte, A gente tem uma porção né? da mama que vai até a axila e às vezes precisa ser abordada também, sob risco de ficar sobrando pele na lateral, que não estranho, né? Não é desejável. E uma pele aqui, né? Exatamente. Bom, volto que tem muitas perguntas, a gente vai cozinhar. Vamos para as perguntas que surgiram? Olha, Tatiane, fiz redução de mamas há 1 mês e os meus pontos abriram. Agora está saindo um líquido amarelo, porém não sinto dor alguma. Isso é normal? O que fazer? Não, isso não é normal. A melhor coisa que ela tem a fazer é procurar o médico que a operou. E o que pode ter acontecido é alguma rejeição ao fio que foi utilizado para fechar, ou algum esforço, algum problema metabólico que ela não cicatrizou adequadamente. Esse líquido que elas falam que sai, que não tem cheiro, normalmente é chamado seroma. Não é uma infecção, é um líquido que se junta após vários procedimentos, inclusive na mama. Mas tem que ir para o médico, né? Porque tem que aí voltar pode contaminar, imediatamente. Né? Pode contaminar e comprometer a saúde e o resultado da cirurgia. Então, Tati, volta para o médico rapidinho. Sim. E um médico que te operou, né? Que aí as pessoas às vezes voltam num outro médico, né? Que não sabe nem qual foi o procedimento. Não sabe feito, qual foi, né? Inclusive o profissional que opera, ele tem interesse em acompanhar, saber o que está acontecendo e dar uma solução para o caso. Então, Tati, vai para o médico. Vamos ver mais uma? A minha xará Kátia, é normal ficar com cistos após a redução de mamas? Faz 3 anos que fiz a cirurgia e sempre que faço ultrassom de mamas aparecem alguns cistos. Eu não diria que os cistos necessariamente são decorrentes da cirurgia de mamas. Provavelmente essa paciente já tinha tendência à formação de cistos, muitas pacientes têm, e após a cirurgia continuaram tendo os cistos. Há algumas alterações nas mamas após a redução que aparecem na mamografia e em outros exames que são muito típicas. Inclusive o colega radiologista, quando faz o exame, ele questiona se já foi feita cirurgia de mama, umas cicatrizes, até uns nódulos, umas calcificações que são benignas e que são facilmente reconhecíveis, não, são totalmente diferentes de doenças. Mas cistos são patologias comuns que podem ocorrer com ou sem cirurgia de mama. O importante é que ela vá ao ginecologista. Ao ginecologista, né? ao mastologista, para avaliar melhor. Tá bom. Vamos ver mais uma? Jaqueline, tenho 21 anos e gostaria de fazer a cirurgia de redução de mamas. Porém, meu médico disse que não me é viável, pois assim que eu tiver filhos, os seios vão voltar a ficar grandes?
E o certo seria eu me tornar mãe primeiro. É a melhor opção? A minha opinião nesse quesito é o seguinte: se a paciente está prestes a engravidar, tem um plano de engravidar nos próximos anos, é mais viável realmente fazer a cirurgia após a gestação. Até porque eu sempre falo para as pacientes, após a gravidez, tenha feito ou não plástica de mamas, ninguém sabe como vai ficar a sua mama. Certamente elas vão sofrer uma certa queda, que a gente chama de pitose, elas podem aumentar o volume ou podem diminuir o volume, então é uma coisa incerta. Agora, às vezes, uma moça de 21 anos pretende ter filho daqui 10 anos, 8 anos, por que esperar tanto? Agora, tem que estar ciente que o resultado da cirurgia vai se comprometer com a gestação. Mas não necessariamente as mamas vão aumentar, vão ficar grandes, né? Não necessariamente. Elas podem cair, não se pode garantir que elas vão ficar da mesma maneira, assim como não ficarão se ela também não engravidar. Pois é. A gente envelhece, a gente perde hormônio, a gente ganha hormônio, então tem uma série de alterações que vão refletir nas mamas. Tá, vamos ver mais uma? Aline, a cirurgia para levantar as mamas é definitiva? As mamas podem cair mesmo depois de realizar a cirurgia? Eu acabei já respondendo um pouco dessa questão. O resultado da cirurgia não vai durar para sempre, até porque a gente vai continuar envelhecendo, principalmente aquelas pacientes que aumentam e perdem muito volume, peso, pacientes que engravidam, pacientes que entram na menopausa, então uma série de fatores que alteram esse resultado. Nenhuma cirurgia plástica tem resultado definitivo. E a própria gravidade, né? A própria gravidade. Só se a gente andar de cabeça para baixo, né? Não é verdade? Não tem jeito. E outra, né? O corpo da gente vai se modificando conforme a gente vai tendo mais idade e as mamas também se modificam. As mamas sofrem muita alteração de hormônio. Então, às vezes, a paciente tem, minha mama está maior, está mais dolorida, está menor, conforme o ciclo de hormônios da mulher. Após a menopausa, as mamas são muito substituídas, elas deixam de ter glândula e passam a ter muita gordura. Por isso que as mulheres nessa idade se queixam que as mamas ficam mais flácidas. E é uma realidade. Agora, o sol em excesso também dá flacidez nos seios. O sol em excesso prejudica por completo a pele, danifica, causa perda de colágeno, de fibras elásticas. Vamos ver mais uma? A última, da Mariana. Uso sutiã 52 e minhas mamas são muito grandes e caídas. Tenho 18 anos. Posso realizar a cirurgia para redução de mamas e depois colocar silicone para deixá-las redondinhas? Meu cirurgião diz que isso não é necessário, mas sempre sonhei em ter silicone. Existe uma questão que é muito comum, até já falamos sobre isso. As pacientes, às vezes, na idade mais cedo, diminuem as mamas e após a gravidez, 1 ou 2, quantas forem, elas acabam pondo silicone. Mas só depois, não agora, Mas só depois. Né? Esse caso aqui é o que nós conversamos. Não necessariamente se precisa colocar. É até um contrassenso você ter a mama gigante e querer colocar silicone. Mas, pelo menos o que eu entendi é que ela quer deixar as mamas redondinhas, mas através da cirurgia você consegue deixar, se a paciente tem um volume bom, um tecido bom, a gente consegue moldar sim. É que a gente sempre tem que pensar que cada caso é um caso. E eu falo para a paciente, eu tenho que trabalhar no que você me oferece. Não dá para escolher o modelo da amiga, ou da atriz, ou da modelo. A gente tem que, na sua mama é possível fazer isso ou aquilo. Porque se o seio da gente, se a mama é espalhada, como você vai conseguir deixar ela centralizada aqui? A gente consegue diminuir, até modelar, mas não consegue determinar um modelo e chegar a ele. É claro que esteticamente, na cabeça do cirurgião, na cabeça da paciente, a gente tem um modelo que a gente busca, mas nem sempre é possível se alcançar. Por isso que é importante a Mariana e todo mundo, quando chegar ao médico, tirar as dúvidas, mas gente saber que não é Jesus, né? Infelizmente não. Não dá para você catar e falar assim, ou então como um escultor, pega a argila e aí levanta aqui, diminui aqui. Tudo tem um limite que o próprio corpo da gente pode oferecer, né, doutora Suzy? Eu sou muito questionada sobre, se vale a pena ver outra paciente. É legal você ver sua amiga, sua vizinha, para ver a cicatriz, como ficou, o posicionamento, mas não que seu resultado vai ser exatamente igual dela, porque sua pele, sua cor de pele, sua textura, sua idade, sua constituição não é igual. Então não tem como prever um resultado igual. E olha, converse mesmo com o médico e veja o que é possível e o que é sonho. Porque às vezes a possibilidade e o sonho estão bem distantes, né? Sim, para não haver frustrações. Uma paciente que ela é bem preparada sobre o que pode esperar, ela vai se frustrar menos com o resultado se não chegar onde ela desejava. Olha, vou passar os contatos para vocês. Não tem da doutora Suzy. Mas lembrar, olha,
busque uma orientação com o seu médico, um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, um profissional que já estudou para ser médico clínico geral, depois estudou cirurgia plástica, continua estudando a vida toda, depois ele passa ainda por testes que são super severos para fazer parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então é um profissional que tem mais do que qualificado para te atender. Agora, importante, gente, na consulta, fale os seus desejos, mas fale, usar droga, não usar droga, que medicamento, tem que contar isso tudo, né, doutora? Sim, sem dúvida, não tem que omitir nenhuma informação sob risco de pôr a saúde e o resultado da cirurgia, né? Sim, em risco. E aí, feito isso, conversou, tenho certeza que quero fazer, veja a melhor época para você fazer, de acordo com a sua agenda também, e siga a prescrição do pós-operatório, que é mais importante até do que o próprio cirurgião, né? Sem dúvida. E aí, vai ter um resultado positivo com certeza, né? Obrigada. Sempre bom tê-la aqui, viu? Obrigada.